Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui de volta mais uma vez para trazer a mensagem do Senhor neste período de quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Estamos vendo a cada dia com muita tristeza os relatos de mortes de pessoas enfermas e deve ser sempre objeto de nossas orações, colocar diante do Senhor a vida dos familiares, as pessoas enlutadas, para que Deus traga consolo, também para aqueles que estão enfermos, o Senhor possa, segundo a sua vontade, trazer a cura, e pedir ao Senhor que conceda a sabedoria necessária aos homens para que possam descobrir uma vacina, um antídoto para combater esta terrível pandemia. E a propósito do dia de ontem, 29 de junho, onde é feita uma comemoração também de caráter religioso acerca da pessoa de Pedro. E assim como fizemos na semana passada, tentando trazer, resgatar a verdade bíblica sobre a pessoa de João Batista, que também há uma comemoração acerca da sua pessoa, a festividade de São João. Hoje eu decidi trazer a mensagem acerca de Pedro, sobre a sua pessoa, sobre aquilo que ele falava, para, de uma certa forma, corrigir os erros que existem em relação à pessoa e à mensagem de Pedro. Queridos ouvintes, você tiver a sua Bíblia aberta aí, se não, pegue a sua Bíblia para você conferir. Nós vamos citar algumas referências, certamente não leremos todas por conta do tempo, mas eu gostaria que vocês todos estivessem atentos. Se você conhece alguém que precisa deste conhecimento também, queira encaminhar essa mensagem a essa pessoa, para que todos possam ser edificados. Quem sabe essa palavra seja objeto de salvação na vida de muitas pessoas. A primeira menção que a palavra do Senhor nos mostra acerca de Pedro está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando o Senhor o chama para ser um dos 12 apóstolos. Mateus, capítulo 4, versículo 18, veja a palavra do Senhor dizendo: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamados Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então a palavra do Senhor nos mostra aqui que Jesus andava junto ao mar da Galileia e viu Pedro e André, que era seu irmão, eles estavam pescando. O que o Senhor Jesus Cristo lhes disse? 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui está um relato em síntese, resumido, daquilo que foi a convocação e o chamado de Pedro. Nós sabemos que há outros detalhes em relação a esse chamado. A Bíblia diz que Pedro tinha passado a noite inteira pescando com seu irmão, com os demais pescadores da companhia do seu pai Zebedeu, e não tinham pego nada. E aí, quando chegaram na praia, o Senhor Jesus Cristo estava ali e deu uma ordem a eles para que eles lançassem a rede novamente. Pedro até retrucou inicialmente, dizendo: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, e todo pescador sabe que é durante a noite, onde os peixes parecem flutuarem, que é mais fácil pescar. E eles não tinham conseguido nenhum êxito na pescaria durante toda a noite. Mas ao chegar ali, já de dia, diz o Senhor Jesus Cristo que eles lançassem a rede. E diz a Bíblia que eles lançaram a rede, e a rede se encheu de peixe, a ponto deles precisarem chamar outros companheiros para poderem retirar aqueles peixes ali do mar. Quando Pedro chega próximo ao Senhor Jesus Cristo, depois de ver aquele milagre extraordinário, diz a Bíblia que eles afirmam: Senhor, retira-te de mim. Naquele instante, Pedro é tomado de um sentimento de humildade e ele se quebranta diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que não era digno de estar ali na presença do Senhor Jesus. E é naquele momento onde o Senhor o comissiona, o chama, e para que a partir daquela hora ele fosse um pescador de homens, ele pudesse
conduzir as pessoas ao conhecimento da verdade do Evangelho. Por ser um simples pescador, talvez por isso, e chamado por Cristo, ele é considerado assim pelos pescadores como uma espécie de padroeiro. Mas Pedro não tem nada a ver com essa questão de padroeiro de pescadores. Outra confusão que é feita também em relação a Pedro é que é como se ele tivesse a condição de ordenar o tempo, né? Muitas pessoas chegam a fazer petições de chuva a São Pedro. Eu já vi a chuva caindo e as pessoas fazendo menção de que foi Pedro que mandou a chuva, como que ele tem a ordem em relação ao tempo. E essa confusão também é feita por causa de uma má interpretação de uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que certa vez disse a Pedro, não é, que ele era Pedro, sobre esta pedra, e aí Jesus já se referia a ele mesmo, não a Pedro, edificarei a minha igreja e dar-te-ei as chaves dos céus. Interessante que por conta disso, não é, que as pessoas dizem que Pedro tem a chave dos céus, então ele abre e fecha, e então a chuva vem ou deixa de vir, conforme essa determinação de Pedro de usar as chaves. Ele tem condições de fazer isso. É um engano total, uma ignorância acerca daquilo que a palavra do Senhor nos diz acerca de Pedro. E nesse episódio em que Jesus se refere a ele, dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, há uma outra confusão ainda muito pior, quando é atribuído à pessoa de Pedro o fato de ele ser considerado o primeiro Papa da igreja por conta dessas palavras que o Senhor Jesus Cristo mencionou em Mateus capítulo 16. Mas é um grande engano. O Senhor Jesus Cristo jamais considerou Pedro a pedra onde a igreja seria edificada, e por conta disso as pessoas chegam a imaginar que seria Pedro o primeiro Papa. Ora, Pedro era um homem casado. Você pode abrir a sua Bíblia, aí mesmo em Mateus, onde você está, no capítulo 8, e os versos 14 e 15, veja o que diz aí, Mateus 8, 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Vejam vocês, queridos ouvintes, Pedro tinha uma família, Pedro era casado, tinha sogra, certamente filhos, e não há qualquer menção de ser ele o primeiro Papa, uma pedra fundamental onde a igreja seria edificada. Sem dúvida, Pedro era um dos principais apóstolos, era um dos mais íntimos. A Bíblia sempre conta Pedro junto com Tiago e João, mais próximos do Senhor Jesus Cristo, mas isso não fazia dele o fundamento da igreja. Aliás, o próprio Pedro é quem vai dizer lá adiante, no seu livro, 1 de Pedro, capítulo 2, você pode abrir aí, 1 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer quem é de fato o fundamento e a pedra onde a igreja está construída. 1 Pedro, capítulo 2, veja aí o que está escrito no versículo 4. Chegando-vos para ele Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, Pedro aqui mostra quem é a pedra fundamental da igreja, é Cristo, e todos aqueles que são filhos de Deus são como pedrinhas onde Cristo está construindo a sua igreja. Pedro mostra, portanto, que não tem nada a ver as menções do Senhor Jesus Cristo em ser ele, Pedro, a pedra fundamental e o construtor da igreja. Há, portanto, um grande engano em relação a tudo isso. Duas afirmações de Pedro acerca da pessoa de Cristo merecem destaques aqui no Evangelho de Mateus,
no capítulo 16, quando ele afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma expressão tremenda que Pedro declara, e ele não fez isso por conhecimento próprio, pelo seu próprio entendimento, mas a Bíblia diz que foi o Pai Celestial que revelou isso a Pedro. É realmente uma expressão gloriosa essa de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, falando acerca do Senhor Jesus. Mais outra afirmação interessante dele está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo, depois de proferir um sermão, declarando ser ele o pão da vida, o sacrifício que seria realizado em favor dos pecadores. Então, a Bíblia diz que a maioria dos seus seguidores, a grande multidão que estava seguindo ao Senhor Jesus, multidão de seus discípulos, abandonaram ao Senhor Jesus Cristo os seus discípulos, quase na sua totalidade, ficando tão somente os 12 discípulos ali. E em João capítulo 6, Jesus questiona até mesmo aqueles 12 seguidores, quando Jesus lhes diz, João 6, versículo 67, diz a Bíblia: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que expressão gloriosa de Pedro nesse instante aqui. O conhecimento lhe dado para afirmar que o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem as palavras de vida eterna. Tudo isso mostra, o benefício, do ministério do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles homens a quem ele chamou e iria usá-los posteriormente para proclamar o Evangelho. E aqui, queridos ouvintes da Palavra de Deus, eu quero mostrar que a Bíblia apresenta sobre a vida de Pedro não apenas os pontos positivos, mas também os pontos negativos. Pesa, contrário a ele, o fato de que o seu conhecimento acerca da verdade de Cristo era limitado. Apesar de morar com o Senhor Jesus Cristo, conviver com o Senhor Jesus Cristo, ele ainda não tinha aquele entendimento até esse momento necessário para o seguidor do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra que ele não entendia, por exemplo, o fato de Cristo vir a esse mundo para sofrer, para ser rejeitado, para ser crucificado, para ser morto. Quando o Senhor Jesus Cristo fez essa declaração, isso está registrado lá em Mateus capítulo 16, veja a reação de Pedro, após o Senhor Jesus Cristo predizer a sua morte. Mateus capítulo 16. Olha o que Jesus diz, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Vejam vocês que quando Jesus fala do objetivo da sua vinda a este mundo, que foi para sofrer, foi para morrer, para dar a sua vida e que haveria de ressuscitar, Pedro então parece querer defender o Senhor Jesus Cristo de alguma coisa dessa natureza, e a Bíblia mostra claramente que ele vai repreender. Veja a ousadia de Pedro aqui, repreender o Senhor Jesus Cristo.
Na verdade, naquele instante, Pedro, que há poucos momentos tinha sido usado pelo Espírito Santo, tinha sido usado por Deus para fazer a declaração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, agora Pedro empresta a sua mente a Satanás. Por isso o Senhor Jesus Cristo vai dizer no versículo 23, arreda Satanás. Naquele momento, Pedro não falou por si tão somente, mas ele foi usado pelo maligno para tentar como que impedir a caminhada do Senhor Jesus Cristo até a cruz. Porque o maligno fez de tudo para que o Filho de Deus não triunfasse. Mas a Bíblia diz que ele veio para se manifestar e destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, portanto, foi vencedor. E quando revela o caminho da cruz aqui, Pedro não compreende. Para ele, Jesus Cristo tinha que vir tão somente para reinar, para triunfar e não para sofrer. Mas era um engano da parte de Pedro, uma falha no seu conhecimento. Mas ele não tinha apenas falha de conhecimento, mas tinha falha de caráter também. Ele, Pedro, chegou a afirmar, quando Jesus aproximava-se do momento da cruz, que jamais iria abandonar ao Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas, capítulo 22, nós vamos encontrar um episódio triste na vida de Pedro. Lucas, capítulo 21, diz, Lucas, capítulo 22, você pode observar aqui a expressão de Pedro, no versículo 33. Veja a declaração que ele faz ao Senhor Jesus Cristo. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Essas são afirmações de Pedro. Em outro lugar vai dizer que ele disse, ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. A Bíblia diz que os outros também afirmaram a mesma coisa. Então Pedro está aqui a dizer que jamais deixaria ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, se você seguir adiante do verso 54, a Bíblia diz que Jesus é preso e introduzido na casa do sumo sacerdote. Pedro, a essa altura, estava seguindo a Cristo, agora de longe. E então, por 3 vezes, ele é questionado se não era um seguidor do Senhor Jesus. E o que ele responde, ele chega a dizer, negou que não era um seguidor de Cristo. Ele chegou a dizer algo terrível, que sequer conhecia ao Senhor Jesus Cristo. Essa palavra de Pedro, após ele negar a Cristo por 3 vezes, diz a Bíblia que o galo cantou. O Senhor Jesus havia declarado a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Pedro jamais imaginou que chegaria a uma situação dessa. E a Bíblia diz no versículo 69, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E diz o texto que daí em diante Pedro saiu e foi chorar e chorou amargamente. Veja, portanto, que ele não poderia jamais ser a pedra fundamental da igreja, ser a rocha onde a igreja está alicerçada, edificada, porque era pecador. Aqui está uma falha tremenda de caráter, Pedro traindo, Pedro negando ao Senhor Jesus Cristo. Mas esse mesmo Pedro, que nega a Cristo 3 vezes, ele tem uma experiência de ser reconduzido ao seu ministério. E lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no último capítulo do Evangelho de João, novamente, Pedro tem a chance de voltar-se para o Senhor. E ele é chamado pelo Senhor Jesus Cristo para novamente assumir a missão de discípulo de Cristo, de apóstolo de Cristo, para levar a mensagem de salvação. E é interessante que, assim como da primeira vez, o chamado de Pedro, se dá após uma pescaria, aqui também, da mesma forma, se dá numa pescaria.
No capítulo 21, verso 3. Disse-lhe Pedro, Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vai ser esse o encontro de Pedro com o Senhor Jesus. E para lhe trazer a memória do seu chamado, da sua vocação, há uma experiência semelhante. Eles não pegam nada, mas quando, do clarear da madrugada, diz o versículo 4, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E aí o Senhor Jesus faz uma pergunta, tendes alguma coisa que comer? Verso 5, responderam não. Não, eles não tinham pego nada. Mas no verso 6 diz que Jesus dá uma ordem novamente, lancem a rede à direita e achareis. E assim fizeram e puxaram uma grande quantidade de peixe. Que experiência tremenda é essa. O versículo 11 vai dizer, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra e estava cheia de 153 grandes peixes. Um milagre tremendo da pescaria e ainda mais as redes suportarem aqueles peixes grandes, 153, sem se romperem. E aí Pedro chega próximo ao Senhor Jesus Cristo e novamente Jesus vai convocá-lo. Olha o verso 15 que diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a esses outros? Que pergunta tremenda. Pedro chegou a dizer que ainda que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria. Então Jesus pergunta a Pedro se de fato ele amava ao Senhor Jesus, mais do que os outros amava ao Senhor Jesus. E as respostas que Pedro dá, Senhor, eu te amo. Né? O Senhor Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez se Pedro o amava. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aí está o Senhor Jesus Cristo tratando com Pedro, restaurando a sua vida. Assim como por 3 vezes ele negou a Cristo, por 3 vezes ele tinha que afirmar aqui, ele afirma aqui que amava ao Senhor Jesus. Mas é interessante como ele responde da terceira vez, tu sabes. É como se Pedro queria dizer, tu sabes que eu te amo. Eu não te amo tanto quanto eu deveria te amar. Eu neguei ao Senhor. Eu traí ao Senhor. Então, eu de fato te amo. Mas não amo tanto quanto tu mereces que eu te ame. Então, naquele momento, mesmo com aquele amor falho, aquele amor fraco, o Senhor contempla com graça a vida de Pedro naquela hora e o comissiona novamente para pregar a palavra. E, virando a página, nós vamos chegar ao livro de Atos, quando Pedro, agora restaurado pelo Senhor, espera ser revestido do poder do alto céu, do Espírito Santo, e esse revestimento se dá ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Em Atos capítulo 2 diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo e Pedro prega o primeiro sermão na sua vida. Aqui, após a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que essa palavra que ele pregou teve um tema, e o tema foi Cristo. Ele falou do Cristo que veio, ele falou do Cristo que sofreu, ele falou do Cristo que morreu, falou do Cristo que ressuscitou e falou do Cristo que foi glorificado, exaltado às alturas depois de ressurreto. O Senhor Jesus foi elevado e exaltado nos céus, está assentado à direita do Pai. Essa mensagem causou um impacto profundo naqueles que a ouviram. E cerca de 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, aceitaram a mensagem, a palavra de Deus, creram em Cristo, foram salvas, foram batizadas. Pedro se tornou um verdadeiro baluarte da fé cristã, pregando com poder, com ousadia. E no capítulo 4 ele vai fazer aquela que eu chamo a terceira afirmação clássica de Pedro. A primeira
Lá em Mateus 16, onde está escrito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse Pedro. A segunda, a de João capítulo 6, quando ele declara: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E a terceira afirmação de Pedro é essa que está aqui no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro declara que Cristo é o único. Não existe outro nome a ser dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa mensagem ele pregou com ousadia, com coragem, mostrando que era Cristo, é Cristo, é Cristo. Isso lhe custou tremenda perseguição. Pedro é preso aqui, não apenas por uma vez, por diversas vezes, e a história registra, né, que Pedro é crucificado. A perseguição se dá ferrenhamente, segundo historiadores, a morte com a qual Pedro vai glorificar o Senhor Jesus Cristo e, de certa forma, profetizada aqui no final do Evangelho de João, foi uma morte de cruz. E é dito que quando estavam crucificando a Pedro, ele disse que o colocasse, né, de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como morreu o Senhor Jesus. Os demais apóstolos também morreram, foram martirizados, alguns foram queimados, outros tiveram suas cabeças arrancadas, morreram pela fé em Cristo Jesus. Pedro se tornou esse homem extraordinário, pregador do Santo Evangelho. Então, veja que nada disso é contemplado nessa festividade, nessa homenagem que é feita a Pedro. Pedro, se tivesse entre nós, seria o primeiro a rejeitar toda essa veneração feita em seu nome. Eu encerro fazendo menção daquilo que este mesmo Pedro, vai dizer na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3. Com essas palavras, encerramos essa breve mensagem. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7, veja, queridos ouvintes da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 7, capítulo 3, a partir do versículo 7, Pedro diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor as suas promessas, como alguns a julgam demorada, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro não apenas apontou a salvação por meio de Cristo Jesus, mas declarou também que haverá um juízo final. E aqui ele diz que será um juízo para a destruição dos homens ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não se arrependem, aqueles que não se entregam ao Senhor Jesus Cristo, não creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra que foi profetizada cerca de 2000 anos, naquela época já era objeto de zombaria, e ainda hoje as pessoas também zombam quando falamos acerca da volta de Cristo, acerca do juízo final. E Pedro vai dizer aqui que nada de estar demorado. Deus não conta o tempo como nós contamos. Para nós pode estar fazendo 2000 anos, mas a Bíblia aqui diz no versículo 8 que um dia para Deus é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Deus não conta o tempo como nós contamos, queridos ouvintes. Nós não sabemos nem que dia é, nem que ano é, nem que mês é no calendário de Deus. Para Ele é sempre o tempo presente. E não retarda, mas Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Então, que você, nesta oportunidade que está ouvindo a santa palavra de Deus, possa atentar para as palavras de Pedro. Ele disse que é Jesus, em nenhum outro há salvação. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Ele voltará.
E antes de que chegue esse dia, que você possa refletir sobre a sua condição, sobre como se encontra. E assim como a pandemia do coronavírus tem ceifado a vida de muitos, eu quero lembrar você que o pior vírus é o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aponta Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que tem o dom da vida eterna. E ele concede àquele que se arrepende e crê. Que nesta oportunidade Deus possa operar em seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu coração e você possa confiar em Cristo, crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe.